Chegou o tempo mais importante da nossa vida de fé. Claro que eu estou falando do tempo pascal, que começa com o Tríduo Pascal. É um momento importante para a gente, mas por que mesmo? Bom, quem já é de caminhada de fé sabe que esse tempo é o tempo que a gente celebra a ressurreição de Jesus e todo o mistério que envolveu a sua paixão, morte e ressurreição. Por que isso é tão importante, hein? Por que será? Bom, garante vida pra gente, né? Só que, além desse período do Tríduo Pascal, a Páscoa se estende aí por muitas semanas. E ela vai culminar lá em Pentecostes. Então, o que é que acham da gente dar alguns passos mais profundamente na perspectiva litúrgica, teológica desse tempo da Páscoa, hein? Bom, o assunto é extenso, mas é muito legal. Por isso, para que a gente não se perca tentando andar sozinho e não entender muito bem o que significa esse tempo tão lindo da Páscoa, te convido a caminhar comigo nesse episódio para a gente entender tudo sobre o Tríduo Pascal e esse tempo tão lindo da Páscoa. E aí, vamos juntos? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com vocês é o Padre Neto e desde já te agradeço pela tua presença aqui com muito carinho que a gente acolhe todos vocês. Vocês que estão vindo pela rádio, meu carinho, meu abraço, é muito legal ter você aqui. Quem está vindo pelas redes sociais, quem está nos acompanhando também nos streamings, sejam todos bem-vindos. E aí, todo mundo preparado para caminhar sobre esse tempo pascal? Gente, é muita coisa, viu, que a gente vai ver. Porém, antes de tudo, antes de começarmos, quero saber se você que está aí escutando a gente pelas redes sociais, já curtiu o nosso Instagram? Já segue a gente? Já fez amizade conosco lá? Procura por nós no Instagram para bater um papo muito legal com a gente, interagir, saber das novidades que só no Instagram você pode encontrar. Vem com a gente lá no podcast Vamos Juntos pelo Instagram, tá? Só procurar a gente, podcast Vamos Juntos. Bem assim também no YouTube. Segue a gente, curte nossos vídeos, comenta lá. Se você escuta a gente pela rádio, é um carinho te receber aqui. Espero que você continue dando audiência sempre para essa emissora de rádio, que é a melhor, porque é a que está transmitindo o nosso podcast. Mas também, se vocês puderem dar uma forcinha pra gente lá na internet, curtindo nossas páginas, seguindo nosso perfil, vai ser muito legal. Bom, não vou me delongar muito nisso, mas eu peço que, por favor, curtam, tá? Nossos perfis lá no Instagram e também no YouTube, que é por lá que a gente pode se comunicar melhor. E vamos embora, então, partir para esse tempo tão maravilhoso, esse tempo sagrado do Tríduo Pascal e da Páscoa. Então, ajudados por Dom Vital Coberlini, que é bispo de Marabá, no Pará, nós vamos trazer para vocês essa reflexão aqui linda sobre a vivência do Tríduo Pascal e da Páscoa do Senhor. Bom, para começo de conversa, Tríduo vem da palavra em latim, adivinha que difícil, Triduum. Triduum, ou o termo trido, né? É um período de, adivinha quantos dias? 3 dias, em que a gente reza e faz alguns ritos. E aí, esse período de 3 dias nos quais a gente reza são chamados de tríduo. E aí o Tríduo Pascal, não é o Tríduo Pascual, pelo amor de Deus, é o Tríduo Pascal, tem um significado de 3 dias bem intensos dados pelo Senhor a todos nós. É um momento muito importante para todo mundo que segue Jesus Cristo. Para os discípulos missionários, as discípulas missionárias de Jesus, para todo mundo da igreja. O conhecimento de cada dia do Tríduo Pascal é importante demais para a gente, porque a gente vive aí o mistério mais importante da nossa vida de fé. O amor de Deus em Jesus Cristo ocorreu na objetividade das coisas, porque Ele amou a humanidade. Nós somos então convidados a passar da paixão, morte, à ressurreição de Jesus. Que a Páscoa seja uma oportunidade muito maravilhosa de paz entre todo mundo, a partir da paz que o ressuscitado Jesus Cristo traz para todos nós.
Toda vez que a gente celebra a Eucaristia, a gente faz memória do Senhor, que passou toda a sua vida em doação contínua aos seres humanos pelo seu corpo e sangue. E é importante, minha gente, que a gente viva essa memória dentro de nós e em nossas comunidades, porque a gente necessita se unir sempre mais a Cristo, que é caminho, verdade e vida. Celebrar então a Eucaristia de Jesus é fazer memória de uma pessoa que marcou a todos no sentido da redenção e do amor. O Tríduo Pascal deve possibilitar uma conversão verdadeira de vida em todos os seguidores e seguidoras de Jesus. Porque Jesus Cristo nos amou até o fim e, por amor, ressuscitou dos mortos. Se tudo isso é celebrado nas missas, ele foi também visto na vida do Senhor, pelo qual anunciou por diversas vezes que deveria passar pela paixão, pela calúnia, pela condenação, pela morte, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos, como a gente vê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Então é importante a gente sempre mais redescobrir essa espiritualidade da igreja a partir do cotidiano das celebrações, para que o mistério que a gente celebra fortaleça a nossa vida e a de todos os seguidores e seguidoras de Jesus. O que é que a gente vive então na quinta-feira, hein? Vamos então dar uma olhadinha qual que é o sentido da Quinta-feira Santa. Bom, é o primeiro dia do Tríduo Pascal, que está dentro aí da grande semana, da Semana Santa, começada lá no Domingo de Ramos, né? Mas o Tríduo Pascal realmente dá-se início na quinta-feira. Em todas as catedrais do mundo, no lugar onde os bispos celebram, na parte da manhã, a igreja convoca todos os cristãos católicos e católicas para a missa do Crisma. Como assim? É a consagração do óleo do Crisma, a bênção dos olhos dos enfermos e dos catecúmenos. A renovação das promessas sacerdotais também está dentro dessa liturgia da quinta de manhãzinha, que é a missa dos Santos Óleos. E também as instituições da Eucaristia e do sacerdócio, como graças do Senhor e como responsabilidade humana, iluminam a liturgia da missa do Crisma. Então, na parte da noite deste dia, haverá a missa da ceia do Senhor e do lava-pés. Estão bem presentes as memórias da Páscoa judaica nesse dia, que se constitui em uma passagem da escravidão lá do Egito para a terra própria, para a terra prometida. Mas, sobretudo, nós celebramos a Páscoa cristã, né, gente? Que é a passagem da paixão e morte de Jesus para a ressurreição. A instituição da Eucaristia está bem presente na carta de São Paulo aos Coríntios. Jesus tomou o pão, segundo o relato, e depois deu graças e disse: tomai e comei. Com o cálice com o vinho, ele disse: tomai e bebei, e fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor. Como a gente lê em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. O evangelista João não colocou as palavras da última ceia no pão e no vinho doados para todos os seres humanos pelo Senhor Jesus, mas ele mencionou o lava-pés. O lava-pés fez ali uma alusão, ele quis apontar para a atitude de Jesus que, sendo mestre e Senhor, ensinou a todo mundo a importância do serviço e, lavando os pés uns dos outros, buscar uma vida de pessoas serviçais que estão totalmente prontas a ajudar umas às outras, para que todas as pessoas cumpram a missão de servir diante do povo e diante de Deus. Isso é tão importante, gente, vocês nem imaginam. A igreja serve, a igreja não é servida, ela é servidora e, principalmente, em seu serviço, garantindo vida. São Miletão de Sardes, que foi bispo perto de Esmirna, no 2º século da nossa história de fé, falou que o Cordeiro imolado arrebatou as pessoas da morte para a vida. Ele veio de Deus e para a terra por causa do ser humano, revestindo-se da humanidade no seio da Virgem Maria. Ele então destrói a morte pela sua própria morte. Ele foi levado e morto como um cordeiro. Ele libertou a todos da morte para a luz, da morte para a vida.
fazendo em seus discípulos um sacerdócio novo, um povo novo. Ele é de fato o Cordeiro que foi imolado, mas ressuscitou dos mortos. Ele reergueu o ser humano do fundo do sepulcro. Isso daí é texto lá de São Militão de Sardes, tá bom, gente? Segundo século ainda, viu? Mas vamos andando, vamos embora, né? Sexta-feira Santa, chegou o dia que, no caso, segundo dia do Tríduo Pascal, em que a gente olha para a cruz. A cruz salvadora, é o dia da cruz redentora. As atenções estão então voltadas à paixão e morte do Senhor pela salvação da humanidade. Eu sempre falo, toda vez que eu vou falar da Sexta-feira Santa, mas não custa lembrar. A palavra paixão quer dizer sofrimento, viu? Então a paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo por causa da nossa salvação. Então, o sofrimento é um sofrimento salvador, redentor, que tem a função de redimir o ser humano do pecado e da morte. É um dia sem sacramentos. Desse modo, no dia em que as atenções estão voltadas para o sacrifício de Cristo na cruz, a liturgia não celebra a missa, mas é dada uma evocação da morte do Senhor. Um dia da gente meditar, é um dia de silêncio, de recolhimento, de jejum e de abstinência de carne, viu, senhores e senhoras que estão me ouvindo? Se liguem. As palavras do Mestre Jesus ganham um sentido pela sua integridade, de que ele amou a todos até o fim mesmo, como a gente vê lá em João, capítulo 13. Ele não teve espaço nem para ele mesmo, mas ele nos amou de fato até o fim. A liturgia coloca 3 partes importantes para serem celebradas nesse dia. A liturgia da palavra, a adoração da cruz e a Santa Comunhão. A Eucaristia, porque as hóstias consagradas na Quinta-feira Santa serão consumidas neste dia também pelos fiéis. Importante a gente lembrar, né, que o Tríduo Pascal realmente não tem interrupções, né? Então é como se fosse, na verdade, é uma celebração inteira desde a quinta-feira. Então não é para estar faltando não, viu? Por isso que Orígenes, que é padre da igreja e que viveu em Alexandria no 2º e no 3º século da nossa vida de fé, afirmou que Jesus assumiu a paixão como característica principal do amor. Ele veio sobre a terra movido pela compaixão que ele tinha em relação a nós, seres humanos. Ora, se ele não sofresse, não teria vindo para viver a vida dos seres humanos. Ele sofreu a paixão do amor de uma forma infinita por causa da nossa humanidade, dando a redenção humana para todo mundo. Também Tertuliano afirmou o nascimento da igreja pelo lado aberto do Senhor, porque assim como Adão foi figura de Cristo, o sono de Adão prefigurava a morte de Cristo, que devia dormir o sono da morte, de modo que a ferida aberta no seu lado prefigura então a igreja, a verdadeira mãe dos viventes. Olha que coisa mais linda, né? A morte de Jesus Cristo, na verdade, foi prefigurada pela dormição de Adão, quando Deus faz Adão cair num sono profundo e do seu lado, né, da sua costela, ele faz nascer a mulher. Ou seja, ali é uma alusão a Jesus Cristo e à igreja. Pelo lado aberto de Jesus, vem então a igreja, nasce a igreja. Está lá, inclusive, pertinho dele, Maria, sua mãe, a nova Eva, que também é figura da igreja. Que profundo, né não, gente? Já São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, dos séculos IV e V, falou do poder do sangue de Cristo, que purificou os pecados, e este é um sangue salvador. O sangue do Cordeiro, no Antigo Testamento, na noite da passagem da escravidão do Egito, foi prefiguração do sangue de Cristo Jesus. Em Cristo é dado o sangue verdadeiro. Ele jorrou da própria cruz e do lado do Senhor. Foi sua origem. Morto o Senhor, um soldado feriu-lhe o lado, de onde jorrou água e sangue. A água é símbolo do batismo. O sangue, o símbolo do mistério da fé. Desse lado nasceu a Igreja Santa pelo banho da regeneração e da renovação do Espírito. Ou seja, é pelo batismo e pelos mistérios da nossa fé
que brotam do lado traspassado de Jesus. Olha como é importante, então, a gente celebrar esse mistério lindo da morte de Cristo. É profundo demais, gente. E o Sábado Santo, hein? O terceiro dia do Tríduo Pascal. Bom, nesse dia Jesus desceu à mansão dos mortos e triunfou sobre a morte. É o dia da vigília pascal, da espera da ressurreição de Jesus Cristo. A comemoração da ressurreição de Cristo ocorre desde a mais antiga tradição da Igreja, porque na noite de sábado para domingo, sendo esse o primeiro dia da semana, o Senhor já não está mais no sepulcro, mas ele está vivo e ressuscitou dos mortos, como a gente vê relatado tanto no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 6 e 7, quanto no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. A tradição, com T maiúsculo e verdadeira, tradição cristã, associou a noite da ressurreição à noite da Páscoa, descrita lá no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 42. Uma noite de vigília em honra do Senhor. Cristo que morreu, mas sua morte é como um sono, do qual ele vai despertar na manhã da Páscoa da ressurreição. A liturgia é bem longa nesse dia, viu? Então, quem for para o sábado de Aleluia, todo mundo, na verdade, que vai para o sábado de Aleluia, assim espero, vá preparado, vá preparada para essa celebração. Ela é longa porque também ela é muito importante. Ela tem um significado bem profundo. É que ela tem presente a Páscoa do Senhor, a sua passagem da morte para a vida. Ela contém 4 grandes partes, que são a liturgia da luz, a liturgia da Palavra de Deus, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. É uma liturgia que fala por si mesma, na qual a gente deve beber da fonte, que é o mistério pascal do Senhor Jesus Cristo. Então, já que é uma noite de vigília, não é uma noite de zoeira. Logo, o que eu recomendo aos senhores e senhoras que me escutam, a vocês jovens que estão me ouvindo nesse podcast, prestem atenção. Nessa noite do Sábado Santo, do Sábado de Aleluia, vão atentos. Tomem, assim, todas as precauções possíveis para dormir bem, entendeu? Na noite da sexta para o sábado. Se alimentar direitinho, para vocês estarem à noite muito bem despertos, para prestar atenção em todas as leituras. É uma celebração assim intensa e muito linda. Inclusive, desde antigamente, viu? Nessa noite, a igreja dos primeiros séculos realizava os sacramentos da iniciação à vida cristã numa única cerimônia. O batismo dos catecúmenos adultos, que desciam a água como um sinal de morte e de sepultura, e depois saíam dessa fonte para significar ressurreição, eram depois crismados pelo próprio bispo e, após um período de 3 anos, ou um certo tempo de preparação, recebiam pela primeira vez a Eucaristia e eram finalmente integrados à comunidade. Nós temos até um depoimento muito bonito que veio da patrologia, da patrística, a respeito desse Sábado Santo, que era conhecida como a antiga homilia do século IV, lá no Oriente. Ela diz que hoje está acontecendo o grande silêncio, a solidão. O rei está dormindo. O Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai à procura do nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Vai ao encontro de Adão e também de Eva, que estavam presos, mas agora são libertados de sofrimentos. Aproximou-se deles empunhando a cruz vitoriosa. Olha que coisa mais linda, gente. Ele disse: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Saí, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permanecer desacorrentado à mansão dos mortos. Levanta-te, obra de minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem. Tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Lindo demais, né? Esse é o sentido, então, do Sábado Santo. E o domingo da Páscoa, hein, gente?
Nesse domingo nós comemoramos finalmente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a sua Páscoa. Ela era considerada desde o início a grande festa que norteava toda a nossa vida cristã. Essa é a mais importante do ano litúrgico, aquela que dá todo sentido ao que a gente celebra. Celebramos a ressurreição de Jesus. É a festa da luz. O Senhor ressuscitado nos ilumina, coloca nos nossos corações uma imensa alegria, uma esperança e nos enche também de amor. Nós celebramos a Eucaristia do domingo da Páscoa, na qual a mensagem central é Cristo ressuscitou dos mortos. É uma celebração que está ligada àquela do sábado anterior, estão ligados do sábado ali da vigília da Páscoa. Cristo não estava mais no sepulcro, mas agora ele estava vivo e caminhava com os seus discípulos e está inclusive no meio deles. Ele é o eterno que vive, pois é junto do Pai e com o Espírito Santo que está junto de seu povo reunido, que vive a fé, a esperança e a caridade. Vamos chamar São Miletão de Sardes de novo? Então. Pois é, São Miletão de Sardes, segundo século, falou da importância da vivência da Páscoa no seguimento a Cristo e também a toda a sua igreja. Ele dizia que todos nós somos chamados a viver o mistério pascal, novo e antigo, eterno e temporal, mortal e imortal. O mistério pascal. Antigo segundo a lei e novo segundo o verbo, temporal pela figura que se apresenta a nós e eterno pela graça, corruptível pela imolação do Cordeiro, incorruptível pela vida do Senhor. Mortal em sua sepultura na terra, mas imortal na ressurreição dentre os mortos. Corruptível é o Cordeiro, incorruptível é o Senhor, que imolado, igual a um cordeiro, ressuscitou como Deus. A imolação da ovelha, a celebração da Páscoa e a lei escrita atingiram seu fim em Cristo Jesus, que se torna a verdade de tudo isso que tinha sido escrito. Massa, não é não? Pois é, a vivência do Tríduo Pascal é uma oportunidade enorme para o nosso crescimento espiritual, familiar, comunitário e social em Jesus Cristo e também com sua igreja. Esses dias devem ser de muita meditação, para que a liturgia leve a uma vida de unidade com Jesus, que amou a gente de tal forma, né, gente, até o fim, e ainda ressuscitou, de modo que a nossa vida tenha finalmente sentido na luta pela vida, pela paz e pelo amor. Cristo Jesus passou da morte para a vida. Ele caminha conosco. Ele vem junto com a gente. E aqui fica o convite, então, de toda a equipe do podcast Vamos Juntos, para que, nesse Tríduo Pascal, não esqueçamos de rezar pela paz em nossas comunidades, para que cessem as guerras também no mundo por aí. Gente, é um dado triste, mas a gente precisa pensar nele para rezar, inclusive, por ele, né? O dado de que o mundo nunca esteve em meio a tantos conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. Olha só que tristeza que a gente está vivendo, né? Como celebrar a Páscoa, como cantar a alegria pensando desse jeito, né? Devemos então ser profetas de tudo isso, viu? E rezar pela paz, buscando então uma vida mesma de paz, que só vem pela conversão. E um dia será para sempre essa paz, junto com Deus, que é uno e trino, que é uma comunidade que vive por nós, para nós e conosco. Então, gente, muito linda essa reflexão, né? Fica para nós, então, esse entendimento do Tríduo Pascal, desse tempo da Páscoa, que é o tempo em que a gente celebra a vida, mas a gente só vai poder celebrar essa ressurreição se a gente entender o sentido todo dela, né? Bom, já começamos a entender esse sentido aqui. Eu espero que, escutando novamente, meditando, né, esse período de Páscoa, esse período do Tríduo Pascal e da Páscoa, vocês realmente consigam ótimos frutos espirituais em sua vida, se desenvolvam ainda mais na sua fé, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fizemos ele com muito amor e com muito carinho. E
Convite está feito para que a gente se encontre então nas próximas semanas, nos próximos episódios. E se você quer ouvir esse episódio novamente ou então mandar para aquela pessoa que não pôde escutar agora, vai lá, procura a gente no Spotify, procura a gente no YouTube, procura a gente no Instagram. Vocês vão saber de tudo e ter todo esse material disponível para compartilhar com todo mundo. Aguardo vocês, hein? Curtam, comentem, compartilhem o nosso material na internet, também na rádio, falem para todo mundo. Vai ser uma alegria sempre poder contar com vocês e caminhar com vocês. Até a próxima semana. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo episódio do nosso podcast e eu não quero chegar lá sem vocês. Então, vamos juntos?